Conteúdo diversificado, rostos diferentes, todas as vozes, imagens e lugares incríveis, natureza, diversão, história, cultura, denúncias, memória, a cidadania como prioridade. Quem lê, escuta, vê e acompanha os veículos públicos de comunicação recebe um conteúdo gratuito, livre de apelos comerciais, para o exercício completo da cidadania. No programa de hoje, convidamos você para mergulhar conosco nesse universo de comunicação pública no Brasil e no mundo. Jornalismo, programas culturais, arte, animes. Estes são alguns dos conteúdos encontrados na NHK, Sistema Público de Comunicação japonês. Apostando em formatos tradicionais como as radionovelas. A NHK existe desde 1950. Como rede pública, tem como objetivo produzir programas com diferentes pontos de vista e de alta qualidade. The mission of NHK as a public broadcaster is to contribute to the development of a sound democracy and public welfare, to respond to diverse needs of viewers by offering a well-balanced lineup of programs in a variety of fields. We are committed to broadcasting impartial and accurate news stories that help viewers make better decisions. A NHK opera 6 canais de televisão e 3 de rádio. A empresa pública também oferece serviços para o exterior, o NHK World Japan, na televisão, rádio e através da internet. We broadcast not only popular programs that attract large audience, but also programs whose value cannot be measured by ratings, such as programs on education, welfare, and art. Hi, I'm Robbie McEwen. I'm Bridie O'Donnell. Keeping with choirs and singing as it is in Outro heaven, a exemplo de fabulous comunicação film from pública Spain arrojada to é a Turkey. SBS, o Sistema Público Australiano. Entenda o que está acontecendo e como podemos nos proteger. Meu trabalho é falar português. O modelo público tem como princípio se comunicar com toda a sua população. No caso da Austrália, a rede pública oferece programação em mais de 60 idiomas. As comunidades imigrantes têm os programas nas suas línguas para manterem a sua ligação com a língua, mas também para se assentarem e se estabelecerem na Austrália. Então, a SBS é a maior emissora multilingüe e multicultural do planeta. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias. Tanto a ABC como a SBS, pela lei que criou essas duas organizações, elas são independentes do governo. Nenhum governo tem gestão sobre a ABC e a SBS. E como financiar as redes de comunicação pública? NHK is financed mainly by fees paid by viewers. Because NHK does not rely on taxes or advertising revenue, we can deliver programs that are socially essential without worrying too much about ratings. Because the financial independence guarantees our editorial independence. It's also important that the intellectual curiosity of viewers is fulfilled through educational and cultural programs. We will continue to make every effort to live up to the trust of our audience. A SBS, na verdade, é uma empresa mista. Veja só que interessante. 70% do financiamento vem dos cofres públicos e 30% vem da publicidade. A SBS tem intervalos comerciais. Na televisão e na rádio, nós temos 5 minutos por hora de intervalos comerciais. E aí a gente toca a música, porque daqui a pouquinho a gente segue para o Rio de Janeiro para entregar. No caso brasileiro, ainda me parece que a gente não conseguiu alcançar um modelo que propague a independência, porque o financiamento da Empresa Brasil de Comunicação está localizado no orçamento geral do Poder Executivo no país.
a lei que criou a EBC, por exemplo, ela estabeleceu a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo de Telecomunicações e a aplicação desse fundo no financiamento e nas atividades da EBC. Só que, infelizmente, houve um embarreiramento dessa possibilidade. Ao contrário do que muitos possam entender, me parece que o orçamento da EBC ele não está além do razoável, digamos, para o funcionamento da empresa, especialmente se a gente compara o quanto se investe na EBC com o que é investido em outros países com serviços públicos de comunicação mais bem estabelecidos. Países como Alemanha, Canadá, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Itália, Reino Unido e Suécia. De norte a sul do país, já é possível perceber os efeitos. No Brasil, o sistema público é operado pela Empresa Brasil de Comunicação e conta com 8 veículos, entre eles a Rádio Nacional, a TV Brasil e a Agência Brasil. Essa estrutura possibilita que a informação chegue de norte a sul. O país tem mais de 3.200 municípios sem qualquer meio de comunicação. Ao distribuir gratuitamente conteúdos jornalísticos, a EBC garante o direito à informação. É de muita relevância o material fornecido para a nossa emissora, vindo da EBC. Um material rico que ajuda no nosso conteúdo, nos nossos programas jornalísticos. Isso faz com que os nossos ouvintes da Rádio Rural possam ser cada vez mais abastecidos pelo conteúdo nacional e internacional, fazendo com que esses ouvintes possam se atualizar cada vez mais com esse noticiário. A Rádio Santarém é uma das 4.500 cadastradas para receber conteúdos da Rádio Agência Nacional. O portal publica cerca de 80 reportagens por dia. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram quase 100 mil downloads e mais de 2.300.000 visualizações. Nós temos a nossa produção de conteúdo jornalístico com enfoque nos nossos municípios, conteúdo local, regional, e acabamos muitas vezes carecendo de um material a nível de país. Por estarmos longe das capitais, dos grandes centros, encontramos muitas vezes dificuldade em ter acesso a informações a nível de Brasil. E então, através do material que é disponibilizado pela EBC, seja em fotos, vídeos, textos, áudios, enfim, isso acaba complementando a nossa grade de programação jornalística. A Agência Brasil já existia antes mesmo da criação da EBC. Uma história que completou 31 anos. Em 2020, a Agência Brasil alcançou a marca de 94,8 milhões de usuários. E até maio deste ano, as reportagens tiveram cerca de 40 milhões de repostagens. O conteúdo produzido pela agência corresponde a 12% das publicações nos principais sites de notícias do país. O Diário Corumbaense atua na região de Corumbá, cidade sul-mato-grossense, desde 2007. Então, desde o início, nós contamos com o conteúdo da Agência Brasil, porque é um conteúdo confiável, os temas são variados e a gente pode, então, mesclar muito bem as notícias locais com as notícias nacionais que a Agência Brasil disponibiliza para todos os veículos do país. Há 10 anos, nós estamos trabalhando com notícias regionais, notícias locais e também aproveitando o material da Agência Brasil de Comunicação, que também tem essa importância, a importância de levar ao conhecimento do povo do Alto Solimões e do Amazonas o que acontece no Brasil e no mundo através deste importante meio de comunicação que é a Agência Brasil. 90% desses casos da América Latina. A TV Brasil é a 9ª emissora mais assistida no país, em um universo de 95 canais. A emissora alcança 51,3 milhões de pessoas, isso somente nos lugares onde há medição. Além disso, outros critérios são adotados, como a difusão da cultura e da educação. E isso se reflete em qualidade de produção. Estamos nos corredores da EBC. Aqui, a vitrine com os prêmios que a empresa já recebeu.
é um assunto espinhoso para a União, estados e municípios. O Caminhos da Reportagem vai contar a história de peruanos que levaram até 30 anos. Nossa equipe foi atrás de iniciativas que deram bons resultados. Um caso de sucesso e vencedor de prêmios jornalísticos é o programa Caminhos da Reportagem. O material que fica disponível na internet cumpre também um outro importante papel da comunicação pública, o educativo. Episódios como Ecos da Escravidão, que tem mais de 3 milhões de acessos, é fonte para professores e alunos. Essa reportagem especial, Ecos da Escravidão, foi tudo que nós professores precisamos para utilizar em sala de aula, sobretudo na educação básica. Então você tem discussões não apenas do tráfico negreiro, mas de negros e negras que foram arrancados de sua terra-mãe na África, como vários vestígios ainda hoje no Brasil, lugares de memória. Esse recurso, esse material nos proporcionou a inúmeros debates e reflexões. E por meio desse Caminhos da Reportagem a gente pôde perceber que, na verdade, essa escravidão ainda ecoa no nosso Brasil atual. Após a independência, o Brasil começou a sofrer forte pressão internacional. Foi bem importante para mim, me ajudou bastante a fixar o conteúdo, a visualizar melhor. Parece um filme, é bem dinâmico o conteúdo, foi bem dinâmico para mim e me ajudou a me preparar melhor para o Enem e de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Então, assim, foi a melhor matéria que eu pude estudar de uma forma bem melhor e me ajudou a fixar, então eu estou preparadíssima para o Enem. O programa Pré-História Brasileira, que já teve mais de 2 milhões de acessos, também faz sucesso entre os alunos do Rafael. Um dos mais queridinhos dos nossos alunos, em especial as crianças, né? Eles gostam bastante porque muitos não sabem que no nosso país nós tivemos alguns resquícios de dinossauros, né? Nós temos fontes históricas, fósseis, vestígios, sítios arqueológicos que podem, inclusive, comprovar a existência humana muito antes do que nós imaginamos. Levas de Homo sapiens atravessaram essa ponte de terra de aproximadamente 85 quilômetros e povoaram o continente americano. Também é na TV pública que o cinema nacional tem sua principal vitrine. Desde filmes dos anos 50 e 60, com os atores como Grande Otelo, Anquito e Costinha, que iniciaram a linguagem do cinema popular brasileiro, a clássicos da comédia como Mazzaropi. Tem também os filmes atuais, exibidos semanalmente na grade da TV. Eu sou russo. Ah, meu filho, você não é russo nem aqui nem na China. Você é da onde? Em Maceió. Nada já tem. Vem, Giampati! Vem aprender brincando! 10 horas de programação todos os dias para crianças e jovens. Na TV Brasil Animada, os programas são organizados por faixa etária e o conteúdo é recheado de personagens que representam a diversidade. E, como prevê a legislação, sem publicidade que incentive o consumismo. Uau! Que arraso, Bia! Até os 12 anos, a criança ainda não tem discernimento para diferir o que é uma mensagem comercial de uma mensagem sem o caráter comercial, né? Então, aquela publicidade, ela não é identificada pela criança, né? Ela vê aquilo como uma mensagem, ela não sabe diferenciar aquilo de um conteúdo, por exemplo, de entretenimento. Demais! Isso é uma aventura de verdade! Nos últimos anos, a televisão aberta diminuiu a faixa de programação infantil e a TV Brasil Animada passou a exercer um importante papel junto aos pequenos. Pesquisa do Cantar Ibope mostrou que a programação alcança 3,6 milhões de espectadores somente no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. É a terceira em audiência nas manhãs. Eu assistia muito quando eu era pequena, eu adorava assistir e hoje eu assisto com a minha irmã sempre que dá, porque eu acho que é muito importante ela assistir esse tipo de programação, que é bem educativa e muito boa para criança mesmo. E sem propaganda também nos intervalos, o que é muito importante, né? A
gente vê que as televisões públicas, elas cumprem, né, esse requisito constitucional de promover uma programação diversa, né, de promover uma programação com caráter educativo, informativo, né, que traz a diversidade cultural do Brasil na sua programação, conteúdos independentes, nacionais, também conteúdos internacionais de muita qualidade, né? Então, a gente vê a televisão pública hoje como um espaço de entretenimento muito seguro e de muita qualidade para a criança, né? O que realmente importa é sorrir e dizer sim para a fita. Em 2016, o Caminhos da Reportagem mostrou os bastidores de um canal de televisão pública da Suécia, que investe há mais de 30 anos no jornalismo voltado para o público mirim. Our news program gives our audience the information they need to understand the world and what's going on. Você tem que ir mesmo, mãe. A Índia fica tão longe. Eu gosto muito da TV Brasil Animada. Eu assisto desde pequenininha. Eu assisto Peixonauta, Bela Criativa. E quando eu fiquei com a cidade, com Ninhos, aí eu gostei do DPA. E é nesse prédio azul aqui no Rio de Janeiro que essa história divertida acontece. São 3 detetives, uma bruxa e um porteiro muito animado, Severino. E olha só, foi da tela da TV Brasil que o programa ganhou as telonas de cinema, fazendo mais de 2 milhões de espectadores. A gente tem, primeiramente, um carinho enorme pelo Detetives do Prédio Azul, né? É um programa que só nos dá satisfação. Ele tem uma linguagem muito universal. A gente sente imediatamente o reconhecimento das crianças ali como protagonistas, né? Elas adoram se ver. E eu acho que esse pode ser um dos motivos que fez tanto sucesso com o público também da TV Brasil, né? Que é um público da TV aberta. Suspeito, muito suspeito. As crianças se reconhecem naquele prédio onde você acha que não tem nada para fazer. Eles se encontram no lugar só deles e eles recriam o mundo. A gente quer saber quem entregou aquele envelope suspeito para a dona Leocádia. A importância dos canais públicos é porque eles são muito democráticos. Então, o Brasil, que é um país continental, que tem milhares de países dentro dele, distâncias não só culturais, como distâncias físicas, é super importante que a TV pública, porque ela tem uma abrangência muito maior, ela possa trazer esse conteúdo para as crianças. É uma forma delas acessarem um conteúdo que elas não teriam de outra forma. Kiko é um dos responsáveis por outros 2 sucessos da TV Brasil Animada, Peixonauta e Show da Luna. E acredita na boa curadoria do conteúdo infantil. Esse é o Show da Luna. Eu adoro o Show da Luna porque a Luna é muito fofinha. E o que elas têm a ver com escovar o dente? Primeiro que é estimular as meninas às carreiras científicas. Aí a gente coloca uma aluna, que é uma menina que não é totalmente comum, facilmente as crianças se identificam com ela. Unissex, né, no caso, essa idade ainda não tem muita essa divisão, mas coloca uma menina que é super curiosa, fazendo um papel que normalmente é um menino que faz nas séries, que tratam de ciência. Agora, cospe! Uau, já tô muito melhor agora. A comunicação pública brasileira começou bem antes da TV Brasil. Era 7 de setembro de 1922, quando foi feita a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil. O motivo? Comemorar o centenário da independência do país. Apenas 80 receptores acompanharam a transmissão do discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Mas todos sabiam que ali começava um novo capítulo da história do Brasil. Desde então, especialmente a partir da década de 20, né, surgiram várias iniciativas pelo Brasil de utilização da radiodifusão como instrumento de promoção da cultura, de promoção da educação, o que, em sintonia com outros países pelo mundo, acabou gerando a ideia e a necessidade de um serviço público de comunicação. A primeira experiência foi pública.
Mas este não foi o modelo majoritariamente adotado no Brasil. Ela é massacrada pela experiência da chamada comunicação privada comercial, que passa a ser hegemônica e monopólica no país inteiro. Mesmo a gente na Constituição de 88, advogando a necessidade de ter essa complementariedade entre os três sistemas, o privado comercial, o estatal e esse terceiro que teria que ser o público. Alguns anos depois, a Constituição de 88 gerou a aprovação da Lei 11.652, que estabeleceu a Empresa Brasil de Comunicação como ente, como órgão, como entidade responsável por administrar as experiências públicas de comunicação. Que, aliás, não começa na IBC, né? Começa na Rádio Sociedade Rio de Janeiro, com Roquete Pinto, começa na TV Educativa com Gilson Amado, vem de outras experiências, TV Cultura de São Paulo, vem de outras experiências que acumularam muito sobre a própria história da Rádio Brás, a história da Roquete Pinto, né? Você tem muitas experiências de comunicação pública que foram dar nesse caminho da construção da EBC. Nós devemos lembrar sempre do exemplo da BBC de Londres. Very good morning, welcome to breakfast with Dan Walker and Louise Minchin. A BBC de Londres, todo o conteúdo que gera sempre faz com que o entretenimento, a informação seja atrelado à cultura, à educação. A comunicação pública se estabelece, portanto, como um espaço para a diversidade política e cultural e que traga informação que possibilite o debate público. E não deve ser confundida com a comunicação estatal. A EBC tem uma responsabilidade constitucional, tem uma responsabilidade legal de dar voz a muitas circunstâncias, questões, temas, pessoas que não alcançam essa mesma possibilidade nos veículos privados ou nos veículos estatais. E a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D é garantida pela rede pública de comunicação. Assim, os torcedores de grandes times, esses apaixonados por futebol, podem acompanhar as partidas ao vivo e diretamente das suas casas. Bola rolando, começa o jogo. Um campeonato que tem a cara do Brasil. Disputam a Série D, clubes dos 26 estados e do Distrito Federal. No total, 68 times. Em 2020, quem levou a melhor foi o Mirassol, da cidade de mesmo nome no interior de São Paulo. O time paulista levantou a taça e mesmo com estádios vazios por causa da pandemia, os torcedores puderam acompanhar a campanha vitoriosa. A gente abrangeu um público maior em rede nacional que às vezes não acaba tendo a oportunidade de conhecer outros meios de transmissão, então a gente fica muito feliz e sempre muito empolgado com um público maior dentro de campo e também nas emissoras. Eu acho que abre outros rumos também, né? Porque geralmente o jogador que está disputando uma Série D, que no caso que não é conhecido, né? Às vezes por não passar o jogo na televisão acaba que sendo diferente, as pessoas, ou se eu falo assim, né? Os outros clubes têm que ir até o estádio olhar o jogador, né? É difícil, então eu acho que na TV aberta assim já facilita mais, né? Os outros times a assistirem o jogo, abre mais as portas, né? Para todos os jogadores que jogam a Série D também, é muito interessante. Vai pra bola o Wellington Silva, ele contra o Sucuri, correu, bateu pra fora, acabou! O Brasiliense não venceu a Série D, mas os torcedores puderam ver na TV Brasil o time de Brasília ser campeão da Copa Verde. Faça sua festa, torcedor do Jacaré. Eu sei que os fogos estão rolando soltos aí em Brasília. Próxima artista dessa noite, chega mais, Tata Weber. Vem a menina, vem a menina. O festival cumpre essa função lindamente, porque são meses que ele fica expondo, né? Apresentando aos ouvidos das pessoas aquelas canções. A Brasiliense sabe muito bem o que é sentir a emoção de estar nesses palcos. Então faz muita diferença participar do festival nesse sentido.
né? É a possibilidade de ser tocado. Eu tenho amigos, gente que, né, que a gente vai conhecendo aí na vida de música, que fala assim, nossa, que boa sorte vocês estarem no Distrito Federal, porque lá tem rádio pública. Quando você vê esse produto do festival, da maneira como ele é feito, você sente que ele é típico da coisa pública, né? Só o público é capaz de fazer isso, quando ele não está comandado por leis de mercado. Então, essa função de trazer diversidade, e se traz diversidade, está num ambiente democrático, né? Essas coisas vão juntas. Então, nesse sentido, viva a rádio pública, né? Estamos aqui começando mais um programa Eu de Cá, Você de Lá. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.